Essa história aconteceu há cerca de 10 anos atrás, no interior de Pernambuco. Éramos um grupo de cerca de 10 amigos, que tínhamos estudado a vida inteira juntos. Quando concluímos o colegial, fomos estudar na capital e em outras cidades e nos separamos. Mas sempre que havia um feriado, voltávamos para a nossa cidade e nos encontrávamos para passar mais tempo juntos. Então, íamos sempre para a fazenda que pertencia ao pai de um de nós. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. No dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo, como de costume. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do zelador, que ficava a alguma distância. Neste dia, ele não estava, tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão e mexendo com as vacas, e nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. Do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos fundos. Uma grande sala, um corredor e no final deste havia uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo assim 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço porque atrás da cozinha o terreno era pedregoso, de difícil acesso e cheio de mandacarus e vegetação típica. Talvez a casa tenha sido localizada ali de propósito, por questões de segurança por quem a construiu. Os 2 lados e o fundo da cozinha ficavam impedidos por esse terreno acidentado. Aquele dia era uma sexta-feira santa, época de quaresma. Então, o nosso grupo se dividiu em 2. Uma parte ficou num dos quartos vendo TV e conversando, e o outro, no qual eu estava, foi para a cozinha matar a fome e o tempo. Num determinado momento, enquanto conversávamos, ouvimos um barulho numa das janelas da cozinha. Era como uma risada de criança e algo roçando a janela. Tomamos um susto, porque sabíamos que ninguém conseguia chegar à janela, por conta do terreno e dos mandacarus do lado de fora. Abrimos a janela e não vimos nada. Então, voltamos a fechá-la. E em alguns minutos, o barulho se repetiu. Só que desta vez, parecia que haviam cerca de 3 vozes rindo baixinho, cochichando, e nem todas eram de criança. Então, começamos a ficar assustados. E novamente, abrimos a janela. Não havia ninguém do lado de fora. Sem parar para pensar no assunto, sugeríamos que talvez os nossos amigos que estavam no quarto tivessem saído da casa e estivessem nos pregando uma peça. Então decidimos que da próxima vez que ouvíssemos o barulho, um grupo correria até o quarto
e o outro os esperaria na porta da frente da casa para pegá-los em flagrante. E assim fizemos. Passados mais alguns minutos, novamente veio aquele barulho. Só que desta vez foi um som aterrador. Além das risadas, algo como um grunhido, e uma voz muito grave e rouca, dando um gemido medonho. Além disso, algo ali do lado de fora subiu na mangueira e começou a balançar os galhos. E aquela coisa que estava ali em cima começou a gritar o nosso nome. E um vento forte começou a forçar a janela, como que querendo abri-la. Pulamos de nossas cadeiras e corremos. Uns foi para o quarto e os outros para a porta de entrada. E qual não foi a nossa surpresa quando encontramos os nossos amigos tranquilamente conversando no quarto. O pânico era total nessa hora. Contamos a eles o que havia acontecido. A princípio, eles acharam que estávamos brincando, mas ao ver as nossas caras de medo, perceberam que a coisa era séria. Ficamos sem saber se saíamos ou não da casa. Era por volta de 7 horas da noite e o sol já estava quase no fim. E só havia a última luz do dia do lado de fora da casa. Aquela hora do crepúsculo. Por fim, os rapazes se juntaram e foram ver se havia algo fora da casa. Mas só constataram que não havia nada e que era impossível atingir a janela da cozinha. E quando estavam voltando, ouviram atrás de si o som de risadinhas abafadas. E também alguma coisa chamar os seus nomes com uma voz sinistra. Todos voltaram correndo para dentro de casa e contaram a nós o que havia ocorrido. Neste momento, o pânico realmente tomou conta de todos nós. Pegamos as nossas coisas do jeito que estávamos, sem arrumar nada, e corremos para dentro do carro, para assim voltarmos para a cidade. Não sei se influenciados pelo medo ou não, mas quando deixamos o terreno da fazenda, passando pela porteira, escutamos um forte assobio. Uma coisa melancólica e triste. E daí nunca mais voltamos ali. E até hoje não sabemos o que foi aquilo. E a partir daquele dia, os nossos encontros passaram a ser na cidade mesmo. Boa noite. Boa noite. Trabalho com entregas aqui na cidade de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo. Nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou qualquer outra coisa que não tivesse uma explicação lógica. Porém, em uma noite de sexta-feira 13, época de quaresma, quando eu estava voltando da minha última entrega que realizei em uma localidade chamada Limeira, onde é um lugar de mata fechada com poucos sítios e um tanto afastado, sendo que para chegar lá é preciso subir vários morros onde não há luz no caminho. Somente a luz de veículos ou dos poucos sítios com lampião a gás na região. Pois bem, como falei, estava na minha última entrega, descendo o morro para voltar para a minha casa. E logo percebi à minha frente 2 objetos ovais, como bolas de futebol. Fiquei imaginando
como 2 bolas de futebol estariam perdidas num lugar tão deserto como aquele. E pensei que talvez poderiam ter caído de algum carro, ou talvez algum grupo de adolescentes vindo de algum acampamento as esqueceram enquanto tomavam água nas nascentes. Pois bem, ao me aproximar daqueles objetos, percebi que quanto mais eu chegava perto, mais parecia que se moviam. E logo pensei, será que há algum animal por baixo das bolas? Mas para minha surpresa, comecei a ouvir risadas diabólicas. Mas de onde? Foi então que um medo como nunca havia sentido antes tomou conta de mim. Aquelas 2 coisas se viraram para a minha frente. E então eu pude perceber que eram cabeças decepadas de pessoas que estavam no meio do caminho. Porém, aquelas cabeças estavam dando risadas infernais e tremiam como se quisessem pular no chão. Ao ver aquilo, o meu medo foi tão grande que perdi os sentidos e fui acordado por um grupo de caçadores que estavam indo embora. Ao contar o que tinha acontecido, eles me falaram que fazia poucos dias que um casal foi assaltado e degolado ali próximo de onde estávamos. Então percebi que, devido ser sexta-feira 13, época de quaresma, os espíritos daquele casal estavam assombrando o lugar de seu holocausto. Graças a Deus, aquela foi a minha última viagem. E espero nunca mais passar por ali novamente. Boa noite. Olá, me chamo Maria. Há alguns meses atrás, eu fui a um leilão com uma amiga, onde havia várias coisas a serem leiloadas. Vendo todos os itens, eu acabei me apaixonando por uma cadeira de balanço antiga. E com um pouco de esforço, eu consegui comprar esta cadeira. Então, coloquei na sala da minha casa. Me lembro que era mês de março, época de quaresma. Em uma noite, eu acordei com muita sede. E meio sonolenta, eu fui para a cozinha pegar um copo de água ou suco. E quando passei pela sala, eu vi uma silhueta na cadeira. E achei que talvez fosse o meu marido sentado no escuro, pensando em algo. E daí eu fui até a cozinha. Acendi a luz, tomei um copo de suco de laranja, apaguei a luz e voltei para o quarto. E quando passei para a sala, eu olhei para a cadeira e o meu marido ainda estava lá. Então eu logo falei: "Vem dormir, amor, já está tarde, vem." E fui para o quarto. E quando cheguei lá, deitei na cama e levei um baita susto, pois tinha alguém deitado lá. Eu dei um grito e acendi a luz. Então, o meu marido acorda com uma cara de sono e me pergunta o que foi. E quando eu vi que ele estava no quarto, eu me perguntei quem estava na sala sentado na cadeira. Então, eu falei para ele: "Amor, tem alguém na sala." Ele falou para eu ficar no quarto, que ele ia ver. Eu fiquei na porta e ele foi até a sala. Acendeu a luz e não viu ninguém. Procurou atrás do sofá, das cortinas, mas não tinha ninguém lá. Ele perguntou se eu tinha certeza de que tinha visto alguém. E eu falei que sim, que estava ali, na cadeira de balanço. Então, ele olhou tudo de novo.
e foi verificar as portas e janelas e constatou que tudo estava fechado e trancado. Então ele voltou resmungando que eu devia estar sonhando. Porém, eu tinha certeza que tinha visto alguém sentado na cadeira de balanço. Uma vez eu estava chegando em casa e o meu marido ainda estava no trabalho. Da garagem da minha casa dá para ver a sala. E quando eu desliguei o carro, olhei para dentro de casa e vi alguém sentado novamente naquela cadeira de balanço. Acendi o farol de novo, mas quando a luz iluminou a sala, não tinha mais ninguém lá. Eu saí do carro e fui até a janela e olhei lá dentro por um tempo, tentando ver se via algo. Porém, não tinha nada lá. Entrei em casa e tudo estava normal. Uma outra vez, a faxineira estava em casa fazendo faxina e eu estava no escritório no fundo da casa. E foi quando escutei ela gritando. Entrei correndo em casa e encontrei ela na cozinha, com um rosto pálido e sem conseguir falar nada. Ela só apontava para a sala. Eu fui lá, mas não tinha nada de anormal. E depois de um tempo, eu consegui acalmar ela. E então, ela me explicou o que aconteceu. Ela falou que estava passando um pano para tirar o pó dos móveis. E então, tinha acabado de limpar a cadeira de balanço. E quando se virou para limpar a mesinha de centro. E depois de passar o pano na mesinha, ela se virou e viu uma velha sentada na cadeira de balanço, olhando diretamente para ela. Segundo ela, era uma velha do nariz grande, cabelos brancos e desgrenhado, e as suas roupas estavam todas maltrapilho. Aquela velha olhava diretamente em seus olhos, com um olhar malicioso de pura maldade. Então ela gritou e saiu correndo para a cozinha. E até hoje ela se recusa a chegar perto daquela cadeira e não fica mais sozinha em casa. Eu nunca vi essa velha sentada na cadeira de balanço com muita clareza, só mesmo o vulto dela. Então eu não sei como ela é, mas eu imagino que seja o fantasma de uma antiga dona da cadeira, que acompanhou o objeto logo que eu comprei. Boa noite.